A partir de agora a aula está sendo gravada, tá? Eu vou pedir a vocês para que me mantenham informado a respeito do volume da minha voz, se está baixo ou se está alto. Hoje eu estou um pouquinho cansado, eu vou evitar gritar. Mas volume da voz, travamento, qualquer coisa, vocês me falam que a gente tenta resolver aqui, tá? Hoje eu estou notando durante o dia algumas instabilidades na internet. Então por isso que eu quero saber a respeito de eventual travamento. Tudo bem, pessoal? Bom, deixa eu compartilhar aqui o slide, ok? E aí a gente já começa a falar do conteúdo da aula de hoje. Recadinhos do coração para a prova. Como eu tinha dito a vocês anteriormente, a prova vai ser composta por 15 questões fechadas. Cada uma delas vale 2 pontos, né? Então não vai ter aquelas questões abertas de fórum. Vocês vão entrar na avaliação online, vai ter 15 questões para responder. Lembrando sempre a vocês daquelas instabilidades do pincel atômico. Então, eu sugiro do fundo do meu coração, tá? Que vocês vão fazendo a prova e printando a tela para ver as respostas que vocês marcaram, para guardar isso aí para vocês. Porque se o sistema cair, vocês conseguirem entrar na prova de novo, vocês conseguem saber as respostas que marcaram. Eu não sei como é que vai estar esse sistema de entrar na prova, mas eles não devem sair da sala da avaliação em hipótese nenhuma, não devem finalizar enquanto não tiverem terminado a prova, vocês sabem disso. Esse sistema é meio melindroso, mas vocês já adquiriram experiência com ele no semestre passado, o que é muito bom. As provas são divididas, então só metade da faculdade está fazendo prova na primeira semana, a outra metade vai fazer depois do feriadão, o que é bom também, significa que nós, se Deus quiser, teremos menos travamentos. No dia da prova eu vou passar também o link pelo servidor do ProMinas, que é melhor do que o da faculdade única, ele é mais rápido inclusive, então vocês vão ter 2 servidores aí para escolher, tá? Então se metade já entrar no do ProMinas, já alivia o da única. Então tudo isso vai ser para vocês fazerem a prova. Evita tentar colar do colega, porque as provas vão ser muito diferentes uma das outras. A gente enviou 25 questões e o sistema vai embaralhar essas questões e vai pegar 15 para cada aluno. E essas 15 não são as mesmas para todos os alunos. Então, cada aluno vai ter uma prova diferente do outro. Ninguém vai ter prova igual, tá? Então, além de ter questões diferentes na sua prova, a questão vai estar organizada de forma diferente. Então, a questão 2 da Eliane pode ser a questão 8 do Ronilson, do Ronildo, e ainda pode estar tudo embaralhado as alternativas, né? A pode ser a D, etc. Eu estou falando isso, não é para fazer vocês tentarem colar de uma forma mais elaborada. É para vocês evitarem colar, porque isso vai tomar muito tempo de vocês, tá? Você já tem a oportunidade de consultar o material durante a prova. O mapa mental vai poder estar na mão, os slides vão poder estar no computador aí abertos, tá? Eu só sugiro a vocês que estudem com antecedência para chegar na hora da prova saber onde procurar, porque a prova com consulta ela é traiçoeira, né? Você acha que consultando você vai tirar nota boa e não precisa estudar, aí acaba indo sem estudar para a prova, aí acaba que chega na hora da prova e não sabe nem onde está a matéria, ok? Então eu rogo a vocês que vocês tenham esse cuidado de estudar normalmente, como se fosse uma prova realizada em sala de aula, sem qualquer consulta, porque isso vai beneficiar vocês na hora da prova, tá? Pode olhar à vontade o material, mapa mental, não tem problema, tá? Só não tenta colar do colega, porque vai acabar passando cola errada, tá? E aí, já viu, às vezes você sabe a questão, vai conferir com o colega, perde a confiança, marca errado. Então, por favor, cada um faz a sua prova. Fora isso,
tudo liberado, tá bom? Bom, nesta aula, como eu disse, é esse material desta aula de hoje, a partir desse slide que está na tela, não precisa colocar no mapa mental, tá? Não precisa preocupar com isso para a prova, porque eu não tirei nenhuma questão desse slide aqui para frente. Significa que até na aula passada pode ter matéria na prova, tá bom? Vamos falar das cláusulas especiais ao contrato de compra e venda. São espécies sui generis, são contratos de compra e venda com pactos acessórios que vão coladinhos nele e que são cláusulas até certo ponto estranhas, até certo ponto esquisitas. Algumas nem estão sendo usadas mais de tão sui generis, de tão peculiares que são, tá? Mas nós vamos estudá-la porque ainda não estão revogadas, ainda existem no direito e podem ser praticadas. Por isso tem que ser estudada. Primeiro, da retrovenda. A retrovenda, na verdade, ele é um instituto atualmente em desuso. Ela constitui um pacto adjeto. O que é pacto adjeto? Um pacto acessório. É um contrato acessório inserido no contrato principal de compra e venda. Vocês têm que entender que quando eu digo contrato acessório, ou pacto acessório, ou cláusula acessória, eu não me refiro a um novo papel. Eu me refiro a um contrato dentro do contrato, ok? O pacto acessório, ele pode vir separado? Poderia, não tem problema. Entretanto, normalmente, ele vem como uma ou algumas cláusulas do próprio instrumento contratual principal. Então você vai ter, por exemplo, um contrato de empréstimo, de mútuo, com uma cláusula de juros, tá? Um mútuo federatício, né? Um mútuo oneroso, que vai conter uma cláusula especial, uma cláusula acessória de juros. Esta cláusula de juros é acessória. Nulo o contrato de mútuo, fica nula a cláusula acessória. No caso das cláusulas especiais à compra e venda, todas elas constituem pactos adjetos, ou seja, cláusulas que constituem um contrato acessório. Como a gente falou na aula passada, acessório segue principal. Então, nulo o contrato principal da compra e venda, a cláusula acessória também fica nula. Tudo bem? Agora, se a cláusula acessória, ficar nula, restar nula, né, o contrato principal sobrevive. Tudo bem? Até aqui estamos juntos, né? Bom, ela é um pacto adjeto, a cláusula de retrovenda, pela qual o vendedor reserva-se o direito de reaver o imóvel, ou seja, readquirir o imóvel que está sendo alienado, que está sendo vendido, restituindo o preço mais as despesas feitas pelo comprador. Inclusive aquelas despesas que durante o período de resgate se efetuaram com sua autorização escrita ou para realização de benfeitorias necessárias. Então vamos lá. É uma cláusula no contrato de compra e venda que daria ao vendedor o direito de readquirir o imóvel devolvendo o dinheiro que ele pagou, que ele recebeu pelo imóvel, mais as despesas comprovadamente realizadas pelo comprador, inclusive aquelas para benfeitorias necessárias ou as demais despesas que foram realizadas com autorização escrita do vendedor. Por que esse contrato está em desuso? Só você pensar que negócio ruim, que negócio porcaria seria. Pensa bem, isso só dá para fazer com irmão, com pai, em família, tá certo? Imagine vocês que eu estou vendendo uma casa pro Geraldo, tá?
Aí eu viro, Geraldo, vamos inserir nesse negócio nosso uma cláusula de retrovenda, tá certo? Aí o Geraldo vira e fala assim, ô Léo, eu não sei o que é isso, o que é? Aí eu vou explicar ao Geraldo. Lembra lá naquela aula que eu expliquei? É o seguinte, Geraldo, nós vamos colocar uma cláusula que eu te devolvo o dinheiro mais as despesas que você teve, e corrigido, obviamente, e pego a casa de volta para mim. Olha só que negócio ruim pro Geraldo é. Se a casa valorizar, ele não recebe o dinheiro da valorização da casa. Sem falar que tá morando lá na casa, né? Qualquer dia ele pode ter que sair dela. Olha que negócio porcaria. Se ele comprou a casa para vender, ele comprou para ter lucro. E com a retrovenda ele não vai ter lucro. Se ele comprou para morar, ele vai ter que sair da casa. Olha para você ver que tristeza que é esse negócio, né? Então, apesar de regido e existente no novo Código Civil, artigo 505 e seguintes, é uma cláusula que hoje não é mais praticada. Ninguém aceita, comprador nenhum aceita colocar esse tipo de cláusula. Tá? Aí o cara, de repente, ele arruma um dinheiro lá, o cara que me vendeu, ele resolve que quer voltar para casa e eu tenho que sair. Então para que eu vou comprar se eu não quiser ficar com ela? Ok? Bom, óbvio, né? Existem situações, né? Que um irmão tá precisando de dinheiro e aí fala, vamos fazer uma venda da minha casa, eu vendo ela para você, e se eu arrumar o dinheiro para te recuperar essa casa na sua mão, eu pego de volta. Se não, fica para você. Tá? Pode acontecer, né? Mas fora essas hipóteses em transação entre família, eu não consigo nem imaginar a utilidade desse instituto. Tá ok? A natureza jurídica da retrovenda é a de um contrato acessório, um pacto acessório. Tá certo? Ela se caracteriza como uma condição resolutiva expressa, que se acontecer, ou seja, se implementar essa condição, o que é a condição? O cara recuperar o dinheiro e resolver pagar o que foi dado a ele, devolver o dinheiro para a pessoa para comprar a casa de volta, para pegar a casa de volta. Tá? Ela é uma condição resolutiva expressa, por quê? Porque ela é uma condição que elimina a eficácia do negócio jurídico. Ou seja, mediante a devolução do dinheiro mais as despesas e mais a correção monetária, devolve a casa para trás e tudo volta ao status quo ante. Entendido? Então, é uma condição resolutiva expressa. Por que condição? Porque é um evento futuro e incerto. Você não sabe se vai acontecer o cara recuperar a casa, querer recuperar a casa. Segundo, ela é resolutiva porque ela termina o contrato, ela extingue o contrato e volta ao status quo ante. Expressa porque ela tem que constar por escrito no contrato para que, como um contrato acessório, para que ela seja válida. Ela não se presume, tá ok? É importante que se diga que, apesar de depender exclusivamente da vontade do vendedor readquirir a casa, se ele não quiser readquirir, ele não vai readquirir, não é aquela espécie de condição simplesmente potestativa que... Isso. Só um instantinho. Olha, o meu travou aqui. Beleza, voltei. Estão me ouvindo? Ok, Léo, tô ouvindo. Sim. Eu.
de fato houve uma instabilidade no sistema do Meet aqui, tá? Saiu do ar e voltou, ok? E estamos de volta, tá? Tayane, boa noite. Tayane, você chorou muito nesse fim de semana, Tayane? Ou já tá bem? Tô com muita pena da Tayane por causa do Cruzeiro. Ela tá sofrendo demais. Vamos lá, continuando aqui. Como eu disse, ela não se enquadra, não desiste não, morre junto. Vai até o final, tá? Seja fiel ao seu time. Vamos lá. É o tipo de condição que não se enquadra naquela hipótese de condição potestativa que o código proíbe, certo? Porque não depende do mero alvitre, do mero querer do vendedor recuperar a casa. Depende, além disso, dele ter o dinheiro para devolver para o vendedor. Então, esse tipo de condição resolutiva não é proibido pelo código, tá? O que não pode existir como condição? A gente estudou isso no segundo semestre. O que não pode existir como condição? Aquela condição que fala assim, se eu quiser. Não, se eu quiser não é condição. Se depende só da sua vontade, não é condição. Embora dependa da vontade do vendedor, depende de algo mais, que é ele ter o dinheiro para poder recuperar a casa, tá? Tô vendo que algumas pessoas saíram aí. O que é? Será que caiu a conexão? Saiu a Tatiane, saiu a Tayane. A Tayane voltou. Então tá, vamos continuando, ok? Hoje realmente a internet está meio instável. Vamos tentar dar aula assim mesmo. Sim, tá muito ruim a internet aqui também, o Tayane. Vamos tentar, tá? Boa noite, Igor. Seja bem-vindo. O prazo máximo para o exercício do direito de retrato ou de resgate do imóvel é de 3 anos, tá? Se as partes ajustarem um período maior, esse excesso é considerado cláusula não escrita. Ou seja, se eu combinar com o Geraldo que eu vou poder realizar o direito à retrovenda, né, ao resgate da casa, em 4 anos, é só 3. Ok? Boa noite, Vinícius. Bem-vindo. Tá certo? Então, só vale, no máximo, 3 anos. Se escolher prazo maior, presume-se que é 3. Tá ok? O Código 16 presumia que, se não tivesse falado prazo, era o máximo do tempo. Tá? O Código atual não reproduziu essa regra, mas essa questão de presunção foi efetivamente escrita, tá, no código. Não estipulado prazo menor, prevalecerá o máximo para direito de retrato ou de resgate. Tá ok? Então, não havendo prazo menor estipulado, vai valer o prazo de 3 anos para efetuar o direito de recuperar a casa devolvendo o dinheiro mais as despesas. Toda vez que eu falo devolvendo o dinheiro, vocês têm que entender, é o dinheiro mais todas as despesas, imposto, gasto com escritura, gasto com registro, tudo, tá? Tudo, e todas as despesas, mais a atualização monetária do dinheiro, tá bom? Juros não, só atualização monetária, tá? Outra coisa, esse prazo de 3 anos é decadencial. Então, passou os 3 anos, não tem mais direito de exercer. Seria muita insegurança jurídica você permitir que, por maior prazo,
ou ad eterno, a pessoa pudesse revogar o contrato de compra e venda pelo seu mero querer. Então, quem for comprar a casa, muita atenção. Para no contrato não constar essa cláusula, tá? Porque se constar, o vendedor tem direito de reaver o imóvel devolvendo o valor da venda. Artigo 505, vamos ler aí. O vendedor de coisa imóvel, então já tem uma restrição para esse tipo de contrato que é para coisa imóvel, pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuarem com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Todo mundo entendeu o teor desse artigo 505 pela explicação? Todo mundo está me ouvindo bem? Sim, Léo. Beleza. Todo mundo entendeu o teor do artigo 505 pela explicação que a gente deu? Ou vocês acham que precisa de explicar alguma coisa a mais? Ô, Léo, então no caso aí, para restituir, então no caso, o imóvel, né, que o antigo dono tinha, é o prazo de 3 anos, né? Ou então de restituir o valor do imóvel. É o Brendo perguntando? Isso. Brendo, o prazo será de 3 anos se não se estipular prazo menor, tá certo? Se não falar nada, é 3 anos, tá certo? Não pode ser maior do que 3, tá? Se fixar um prazo maior do que 3, o contrato ainda vale, a cláusula de retrovenda ainda vale, o que não vale é o excesso do prazo. Ou seja, se estabeleceu 4, 5, 6 anos, vai valer 3, tá? E, bom, restituindo o valor quer dizer restituindo o valor atualizado monetariamente, com a correção monetária do período e com o pagamento de todas as despesas que mencionam o artigo 505. Tudo bem? Para ter esse direito, o vendedor precisa inserir essa cláusula de retrovenda no contrato de compra e venda. E o comprador, obviamente, tem que aceitar. Tá? É um péssimo negócio para o comprador. É coisa que a gente só faz quando está comprando imóvel de família. Tá? Então, ó, o irmão está vendendo para outro irmão no momento de dificuldade. Tá? Combinaram que até 3 anos depois, se ele conseguir recuperar a grana e quiser comprar de volta, pode. Aí sim, aí justifica, né? Porque irmão faz essas coisas para irmão, tá? Então você tem, dentro de uma família, você tem justificativa para realizar esse tipo de negócio. Fora, é muito complicado. Vamos lá no 506. Se o comprador se recusar a receber as quantias a que faz jus, o vendedor, para exercer o direito de resgate, as depositará judicialmente. Então vamos lá. Tem a cláusula de retrovenda, o vendedor quis exercer o direito de resgate, foi atrás do comprador para entregar o dinheiro e para recuperar a casa. O comprador não quis receber. Não aceito, eu vou fugir de você, eu quero ver, você não passa aqui dessa porta, então não tem jeito. O que o vendedor vai fazer? Vai entrar com a ação de consignação, tá? Vai depositar em juízo para exercer o direito de retrovenda. E vai entrar com a ação pedindo em juízo que o imóvel seja restituído a ele. Ok? Verificada a insuficiência do depósito judicial, não será o vendedor restituído no domínio da coisa, até quando não for integralmente pago o comprador, ou seja, todas as despesas que ele realizou, tá? Sejam elas com
a consolidação do contrato, transferência do bem, etc., com reparos necessários, benfeitorias necessárias na casa, ou com qualquer outra despesa que tenha sido autorizada pelo vendedor naqueles 3 anos ou prazo que foi estipulado o direito de retrovenda. Tá bom? 507. O direito de retrato que é cessível e transmissível a herdeiros e legatários poderá ser exercido contra o terceiro adquirente. Tá? Você vê que o direito de retrato é uma obrigação, é um direito obrigacional, ok? Ele pode ser exercido tanto quanto contra o vendedor, o comprador, quanto contra terceiro que tenha adquirido a casa, tá? Além disso, tá? Ele é transmissível para os herdeiros ou para as pessoas que deixe testamento o vendedor, tá, ok? Se há 508, se há 2 ou mais pessoas couber o direito de retrato sobre o mesmo imóvel e só uma quiser exercê-lo, poderá o comprador intimar as outras para nele acordarem, prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito, contanto que seja integral. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Tício e Mévio venderam a casa para Bruno com cláusula de retrovenda, tá certo? Tício exerceu o direito de retrato, beleza, tá? Só que Mévio não. O que Tício tem que fazer? Devolver o dinheiro todo para pegar a casa toda para ele. Lógico que o comprador pode intimar Mévio para comparecer e exercer o direito dele também. Ok? Por quê? Porque uma vez que está sendo devolvida a casa, tá? O Mévio precisa saber. Só isso. Agora, se Mévio realmente não quiser, o Tício tem direito, sem problema nenhum. Ok? Só que ele não vai comprar metade da casa que era dele antes. Ele vai comprar a casa toda. Não existe isso de comprar metade da casa. A casa era um bem, né, que estava em condomínio e foi vendido em condomínio. Tá ok? É obrigado a averbar a cláusula no registro de imóveis? Não, não é obrigado. Se foi feito em pacto separado e não como uma cláusula da escritura de compra e venda principal, não precisa levar a averbação ao registro, ok? Não é obrigatório. Vale entre comprador e vendedor, mesmo se não for levado a registro. Só que só tem eficácia erga omnes, ou seja, contra terceiros, contra todas as pessoas, se for levado a registro, tá? Se for averbada no registro do imóvel. Aí a pessoa que estiver comprando do comprador vai saber, olha, tem uma cláusula aqui de retrovenda que ainda está pendente, que ainda está no prazo. Se a gente comprar, corre o risco do vendedor vir aqui atrás querendo comprar, querendo recuperar a casa, devolver dinheiro, e nós vamos ter que aceitar, tá? Então, diga-se de passagem, é algo a se observar quando você for comprar um imóvel, tá bom? Se a cláusula não foi averbada em registro, não vincula terceiro, certo? Aí, se um terceiro tiver adquirido a coisa, o vendedor vai ter que se resolver em perdas e danos, tá ok? Vamos então agora para outro tipo de cláusula acessória, da venda a contento e da sujeita à prova. São 2 tipos de venda, tá? Que são semelhantes entre si, tá? A venda a contento constitui um pacto acessório a contratos de compra e venda, em geral de gêneros alimentícios, bebidas finas e roupas sob medida, etc., que é chamada, inserido uma cláusula chamada cláusula ad gustum, ou seja,
a eficácia da venda se submete ao gosto do comprador. O que significa o seguinte: feita a entrega da mercadoria vendida, só se completará a venda, só será efetivo o contrato quando esse comprador manifestar que gostou do conteúdo que foi vendido, tá? E aceitar ficar com ela, ok? Então é bom que se diga isso, que não é a mera tradição que transfere a propriedade, tá? É a manifestação de vontade do comprador dizendo: gostei, aceito ficar com ela, concordo com isso aqui, certo? Porque no momento, se não tem essa cláusula, o que acontece? Na compra e venda simples, o contrato se aperfeiçoa no momento da sua assinatura e depois já tem uma obrigação de entregar a mercadoria para o vendedor e uma obrigação de pagar para o comprador. Não tem esse negócio de provar, de gostar e etc. não. Você prova e gosta antes. Assinou o contrato, tá resolvido. Tá certo? Não, mas quando se está celebrando uma venda a contento, você inseriu uma cláusula que submete a eficácia do contrato, tá, a uma condição suspensiva. Olha só, condição suspensiva. Lembra o que é condição suspensiva? A eficácia do contrato, ela se submete a um evento futuro incerto. O que é o futuro incerto? O comprador gostar. Aí você fala: professor, mas essa não é uma condição que está dependendo do puro alvitre, ou seja, do puro querer do comprador? Não, não é do puro querer. É do querer mais gostar, certo? Ou seja, depende de algo que não é apenas a vontade dele, e sim o fato do produto lhe agradar. Se o produto agradou e ele manifestou a aquiescência com a eficácia do negócio porque o produto lhe agradou, ele vai ficar com o negócio e vai terminar a venda. Se não, ele vai devolver a mercadoria, tá? E se ele tiver feito algum pagamento, ele vai ser restituído. Tudo bem? Então a tradição da coisa não transfere o domínio. Nesse caso específico, tá? Normalmente transfere. Nesse caso específico, a tradição transfere apenas a posse direta, ok? Nesse caso, o que vai transferir o domínio? É a manifestação do comprador dizendo que gostou do produto e que vai ficar com a mercadoria, ok? É uma venda sob condição suspensiva. Tudo bem? Como eu disse, o aperfeiçoamento do negócio nesse caso não depende exclusivamente da vontade ou do arbítrio do comprador, mas também do seu gosto, do fato da mercadoria lhe agradar. Então o vendedor não pode alegar que ele recusou apenas por capricho, que a recusa foi injusta, porque no momento da celebração do contrato, eles já concordaram que ele teria o direito de manifestar se gostava ou não do benefício. Um exemplo simples e simplório, né, que na verdade, né, como é que eu vou dizer, que poderia servir como um exemplo simplesinho desse tipo de cláusula, é aquela hipótese do garçom trazer uma garrafa de vinho e servir uma pequena porção para que a pessoa que está na mesa prove e diga se vai aceitar a mercadoria. Uma vez que ela aceita, a garrafa fica. Se ela não aceita, o garçom leva embora a garrafa aberta
e provavelmente vai vender aquele vinho em taças em vez de vender a garrafa. Não se preocupe, o restaurante não leva prejuízo. Ele vai pegar aquele vinho e vai vender em taças e não vai haver grande prejuízo, não. Ok? Usa para cozinhar, usa para outras coisas. É um tipo de serviço que agrega valor ao restaurante. Se o cara não tiver a chance de provar o seu vinho antes, ele pode simplesmente não desejar comprá-lo. Então, para vender a garrafa de vinho, e eles normalmente vendem com a margem de lucro altíssima, eles dão essa colher de chá para o comprador. Ok? Subordinam a eficácia da venda ao gosto do comprador. Tudo bem? E normalmente são vinhos ótimos, o cara gosta de qualquer jeito. Ou o cara está provando e não entende patavinas, porcaria nenhuma de vinho, e qualquer vinho que chegar para ele, ele vai gostar e vai aprovar, e ele está fazendo aquilo só para impressionar a pessoa com quem ele está saindo, às vezes pela primeira vez. Tem isso também, né? Bom, como eu disse, não é uma condição puramente potestativa, tá? Não depende só do querer do comprador. Depende da qualidade da mercadoria, depende da mercadoria agradar ao gosto do comprador, por isso é uma condição válida, tá ok? Seria inválida a cláusula se eu quiser. O se eu quiser não é válido como condição, ok? É bom que se diga isso desde quando a gente começou a estudar a condição lá no segundo período. A gente sempre explicou isso. Ó, não pode ter uma condição que dependa para acontecer exclusivamente do arbítrio de uma das partes. Tá? É o vulgo se eu quiser. Não, esse se eu quiser não pode. Tá bom? Porém, se eu quiser e puder, já pode. Tá certo? O se eu quiser e puder já é outra coisa. Porque o que acontece? Não depende só da vontade dele, depende dele ter dinheiro para fazer a coisa. Tá ok? Então tudo tem coisas, tem essas nuances no direito civil que a gente precisa interpretar da forma correta. Tá ok? Então na hora de verificar se a condição é válida ou não, a gente tem que pensar. É só a vontade dele que está mandando? Não, peraí. Tem uma qualidade da mercadoria envolvida, tem o gosto dele envolvido, tem o fato da mercadoria lhe agradar envolvido, então não é só se eu quiser. Tá bom? 509. A venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue, e não se reputará perfeita enquanto o adquirente não manifestar o seu agrado. Oi, Myron. Boa noite. Fala, Léo. Boa noite. Um abraço, viu? Você que tá com saudade dos meus abraços aí. Com certeza. 510. Também a venda sujeita à prova presume-se feita sob a condição suspensiva de que a coisa tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim a que se destina. Por que a venda sujeita à prova é explicada junto com a venda a contento? Porque é a mesma coisa. Só que a diferença é, a venda a contento, ela se aperfeiçoa se o comprador gostar da coisa, se a coisa lhe agradar. A venda sujeita à prova, ela se aperfeiçoa se a coisa, tá? Quando chegar, mostrar que tem as qualidades asseguradas pelo vendedor e se mostrar idônea à utilidade a qual se destina. Ok? Então, também é uma venda, a venda sujeita à prova, também é uma venda sob condição suspensiva. Porque entregue a mercadoria, testada a mercadoria, ela se mostrou de qualidade, a mesma qualidade que foi assegurada pelo vendedor, e se mostrou útil para o fim a que se destina, ou seja, ela é realmente a coisa que foi prometida, aí a venda se aperfeiçoa. É
da mesma forma uma condição suspensiva. A diferença é que na venda sujeita à prova, que está no artigo 510, não depende do gosto do comprador, depende das qualidades da coisa que foi entregue. Tudo bem? Entendido? 511, em ambos os casos, ou seja, venda sujeita ao gosto, né, a de custo, ou a venda a contento, né, ou venda sujeita à prova, os dois casos, 509 e 510, o 511 está referindo aos dois. As obrigações do comprador que recebeu, sob condição suspensiva, a coisa comprada, são as de mero comodatário, enquanto não manifeste aceitá-la. Então, até o momento em que a coisa se mostrou útil e o comprador, na hipótese do 510, falou, olha, a coisa tem qualidade e é útil, eu vou ficar com ela. Ou no 509, a coisa me agradou, eu vou ficar com ela. Até esse momento, antes disso, ele é mero comodatário. Ele está com a coisa tipo emprestada. Tá? É um contrato de compra e venda? É um contrato de compra e venda. Tá certo? Em momento nenhum fez contrato de comodata aí. Entretanto, as obrigações de guardar a coisa, de não estragar, de conservar e de devolver se não quiser ficar com ela, tá? São as de comodatário, enquanto ele não manifesta que quer ficar. Tá certo? Todo mundo entendeu? Até aí? Não havendo prazo estipulado para a declaração do comprador, o vendedor terá direito de intimá-lo judicial ou extrajudicialmente para fazer num prazo improrrogável, que vai ser determinado, né, no processo, ou na intimação extrajudicial. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Venda a contento ou venda sujeita à prova. Ah, professor, você falou mais da venda a contento do que da venda sujeita à prova. Claro, falei isso, é porque só muda o detalhezinho lá. O resto é tudo igual. Dúvidas? Ô, Léo, essa cláusula aí, de compra e venda, especiais de a compra e venda, quem regulamenta ela normalmente quando há algum atrito, né, entre comprador e... É o PROCON mesmo, né? Depende. Não sei se foi você que fez essa pergunta outro dia. Não, não foi você não. Depende. PROCON é para direito do consumidor. Direito do consumidor, o que acontece? Para ser competência do PROCON e para ser direito do consumidor, tem que ser uma venda feita por um fornecedor a um consumidor. Brendo, você será consumidor quando você estiver preenchendo as qualidades que foram explicadas lá no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Quem te vendeu vai ser fornecedor se ele preencher as qualidades do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, vocês vão anotar aí no caderninho de vocês, ler artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Na aula passada eu inclusive mostrei esses artigos aqui na aula. Tá? 2º e 3º. Mas você nem sempre vai ser consumidor e quem está te vendendo coisas nem sempre é fornecedor. Vamos pensar. Tá? O Geraldo te vendeu um carro. O carro era dele. Tá? Você está comprando o carro, ele está te vendendo como pessoa física, você está comprando como pessoa física, o carro era pessoal dele, você está comprando para você. É uma venda entre particulares. É uma venda regulamentada pelo direito civil. Tá? Agora, o Geraldo tem uma agência de carro e pela agência te vendeu um carro. É uma venda regulada pelo direito do consumidor. Entendeu a diferença? Ok, entendi. Obrigadão. É isso aí. Tá? Direito de preempção, tá? Ou preferência. Preempção ou preferência, a gente inclusive já falou disso lá atrás,
uma preempção legal em relação ao condômino de coisa indivisa. Lembram da aula passada? Tá? O condômino de coisa indivisa tem o direito de adquirir para si a coisa que está sendo ofertada a terceiro, se ele pagar o mesmo valor, ou seja, tanto por tanto. Ok? Ele tem o direito de preempção ou preferência no prazo de 180 dias para bens imóveis. Certo? Então, o condômino de coisa indivisa, ele tem o direito de preempção. Ali a gente está falando de um direito dado pela lei. Tá? É uma preempção legal. Tá? Aqui nós vamos falar da preempção convencional, em que você fornece a alguém, através de contrato, o direito de preferência a adquirir um bem. Tá? Vamos lá. Preempção ou preferência é o pacto adjeto à compra e venda, ou seja, pacto acessório, tá? Pelo qual o comprador de uma coisa, móvel ou imóvel, se obriga a oferecer primeiro ao vendedor, tá? Na hipótese de querer vender futuramente, tá? Ou dá-lo em pagamento a outra pessoa. Hipótese em que, se desejar, o vendedor a adquirirá tanto por tanto. Olha só, eu estou vendendo uma casa para Tatiliane. Virei e falei: Tatiliane, vamos incluir, essa é uma casa de família, eu tenho interesse de um dia comprar essa casa de novo. Eu não faria com você incluir uma cláusula de retrovenda, porque no caso da retrovenda, você só ia ter que te devolver o dinheiro e ia ser prejuízo para você, tá? Então, o que eu estou te oferecendo é o seguinte: vamos colocar um direito de preempção para mim. Ou seja, você achou um comprador que te paga 500 mil pela casa. Você pagou 300 mil aqui agora. Você está conseguindo vendê-la daqui a 10 anos, daqui a um tempo lá, pera aí que tem prazo, né? Você está conseguindo vendê-la daqui a um tempo por 400 mil. Eu, oferecendo os mesmos 400 mil, tenho direito de comprar com preferência. Nesse caso, é muito mais fácil de aceitar, porque você não está perdendo dinheiro, tá? Na hora que você achar um comprador, você vai virar e falar: ó, o valor da casa é 400 mil, se você tiver interesse de comprar por 400 mil, a única coisa que eu tenho que fazer antes é ligar, notificar a pessoa que me vendeu, porque ela tem um direito de preferência de comprar a casa pelo mesmo valor que eu consegui achar na rua. Então, se ele oferecer 400 mil também, a casa é dele. Mas se ele não quiser ficar, tá? Como ele não queria há tanto tempo atrás quando me vendeu, a casa vai ser sua, você vai poder comprar. Tá ok? Todo mundo entendeu? Ô, Léo, Oi. esse direito de preempção também, na administração pública também tem muito disso, né? Tem uma hipótese relacionada à administração aqui, Ronildo, que eu vou falar daqui a pouco. Aí você vê se é isso que você quis se referir ou não, tá? Se não for, aí a gente conversa de novo e tenta entender Beleza. a que se referia, tá bom? Beleza, pode. Mas aí é no caso da desapropriação por utilidade pública, tá? Em que o bem não foi usado para a finalidade que foi determinada, e aí o poder público deseja vender o bem de volta, ou a pessoa tem desejo de reaver. A gente vai falar daqui a pouco, aí deixa eu explicar melhor na hora que chegar, tá? Bom, como eu disse a vocês, não é o caso do exemplo da aula passada, que seria um caso de preferência ou prelação ou preempção legal.
Nesse caso que eu estou falando agora é a preempção convencional. Estou vendendo a casa para alguém e coloco uma cláusula para eu ter o direito de preferência quando essa pessoa quiser vender de novo. Se ela não quiser vender, a casa é para sempre dela. Eu não tenho direito nenhum de forçá-la a vender, não. Além disso, quando ela conseguir vender, quando ela quiser e resolver vender, ela vai me oferecer e eu tenho que pagar o valor que ela conseguiu no mercado. Então não tem isso de só devolver o dinheiro, não. Lógico, é uma cláusula muito mais plausível e muito mais aceitável, tá? Que no momento da venda do imóvel, o comprador que aceitou esse tipo de cláusula não vai tomar prejuízo nenhum, tá bom? Então, já é uma cláusula que se algum vendedor de imóvel para vocês quiser colocar, vocês não precisam negar, né? Vocês podem aceitar. Às vezes ele condiciona realizar a venda para você se você aceitar essa cláusula. E essa já não é uma cláusula tão absurda assim. Ela já não é uma cláusula tão complicada de aceitar assim. Tá ok? Bom, no direito romano era chamado de pactum protimiseus, tá? Ou protimiseus. Aí vocês me desculpam a pronúncia se estiver errada, tá? Ela tem que ter alguns requisitos para que ele se caracterize. Primeiro, é um direito personalíssimo. Então, esse direito de preferência que o vendedor assegurou para si não pode ser deixado nem por herança para ninguém, tá bom? Não pode ser vendido, não pode ser cedido, não pode ser deixado em testamento, não pode ser deixado por herança, tá ok? Não se transmite nem por ato inter vivos, nem por ato causa mortes. Segundo, apesar de, tá? De ser mais peculiar, mais normal acontecer nos contratos de compra e venda, tá? 90% dessas cláusulas vocês vão ver nos contratos de compra e venda. Qualquer outro contrato compatível pode incluir esse tipo de cláusula, tá? Aí, gente, seria uma situação sui generis. Por exemplo, num contrato de locação, você coloca o locatário tem preferência legal. Então, se você quiser vender a casa, o locatário tem preferência legal. Mas você pode incluir no contrato de locação que, caso o locatário queira vender depois, você, vendedor, tá, vai ter uma preferência convencional. Não é proibido incluir. Não é comum. Tá? Não é comum, porque se você quis vender a casa, tá, normalmente você está querendo se desfazer dela. Porém, existe hipóteses que você coloca esse tipo de cláusula. Então, você coloca lá, se o locatário exercer o direito de preferência, comprar a casa de você, que é a preferência legal que ele tem direito, tá? Você depois vai ter também um direito de preferência caso ele queira vender a casa. E aí, ele tem que oferecer primeiro a você, tá? É tudo hipótese contratual, não quer dizer que vai acontecer. Tá? Então não é obrigatório que seja um contrato de compra e venda, mas é mais comum que aconteça em contratos de compra e venda, tá bom? Por isso a doutrina fala, olha, já que não é exclusivo do contrato de compra e venda, e embora seja mais comum no contrato de compra e venda, mas não seja impossível inserir em outros contratos, essa cláusula deveria ter sido tratada na parte geral dos contratos, e não na compra e venda em espécie. Mas, fazer o que, né? C. O direito de prelação somente pode ser exercido na hipótese de pretender o comprador vender a coisa ou dá-la em pagamento para outra pessoa. O que é dação em pagamento? É quando você tem uma dívida e oferece uma coisa no lugar do dinheiro. Ok? Você pode fazer isso? Pode. Quem não é obrigado a aceitar é o seu credor. Mas se ele aceitar, tá valendo. Só que se você pretender dar a coisa em pagamento para o seu credor, antes, se tiver uma prelação, né, ou uma preempção convencional, você vai ter que oferecer para quem te vendeu. Tá ok? D. Pode ter por objeto bem corpóreo ou incorpóreo, móvel ou imóvel. Quando eu digo corpóreo ou incorpóreo,
eu estou dizendo que os direitos também se incluem, e se for um direito, vai ser um contrato de cessão e não um contrato de compra e venda, como a gente já mencionou na aula passada, tá bom? Vamos lá na leitura do 513. A preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra, tanto por tanto, tá? Então, se eu achei uma proposta de compra por 500 mil reais, eu vou lá no cara que vendeu para mim e falo, ó, estou vendendo a casa, achei uma proposta de 500 mil reais, você quer cobrir? Se ele cobrir, se ele falar, ó, eu pago tanto por tanto, a casa é dele. Ele vai comprar a casa. Agora, se ele não comprar, se ele não pagar o mesmo valor, quem vai ficar com a casa é o que ofereceu lá no mercado, tá? O prazo, parágrafo único. O prazo para exercer direito de preferência não poderá exceder 180 dias se a coisa for móvel ou 2 anos se imóvel, tá? Detalhe, a contar da notificação. Isso é importante, tá? Então, o direito de preferência ele não expira em 180 dias que a coisa foi vendida para a pessoa. Não. 180 dias a partir da notificação, tá? O vendedor também pode exercer o direito de prelação intimando o comprador quando lhe constar que vai vender a coisa. Observe, eu estou a fim de vender a coisa, tá? Eu sou o comprador. Só que eu não contei para o vendedor, não. Só que a fofoca chegou no ouvido dele, tá? Então, ele ficou sabendo que eu venderia a coisa antes de eu intimá-lo a exercer o direito de prelação. E ele também pode, segundo o artigo 514, exercer esse direito. Só um instante, porque caiu a conexão. Estamos de volta. Teve uma pequena falha na conexão aí. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza, tá? Como eu disse a vocês, está acontecendo. Eu não sei se é a minha internet, eu não sei se é o sistema do Meet. Outros professores estão relatando que está acontecendo a mesma coisa, então vamos tentar, né, seguir o bonde, ok? Então vamos lá. O artigo 514 fala que o vendedor, que ficar sabendo que o cara que comprou a coisa na sua mão e deu a ele o direito de preempção convencional, está pensando em vender a coisa, ele pode intimar essa pessoa, falar, ó, fiquei sabendo que você quer vender, quando você vender, lembra que eu tenho direito de comprar. Então eu tenho o direito de fazer a proposta. Não será tolerada a sua venda sem me fazer a proposta. Aquele que exerce a preferência está sob pena de a perder, obrigado a pagar em condições iguais o preço encontrado ou ajustado. Ou seja, se o cara conseguiu 500 mil à vista, você vai pagar 500 mil à vista. Não é para inventar a moda de querer pagar em condições diferentes, senão você vai perder a preferência. Ok? Inexistindo um prazo estipulado, o direito de preempção caducará se a coisa for móvel, não sendo exercido em 3 dias. Olha para você ver. Se não tiver prazo estipulado, não vai ser de 180 dias, não. Vai ser de 3 dias. Para estipulação é que não pode ultrapassar 180 dias, tá? Mas, não tendo prazo, intimado, ele tem 3 dias para dizer se aceita ou não pagar o mesmo valor, tanto por tanto. Se for coisa móvel. Agora, se for coisa imóvel, o prazo que ele vai ter, se não for estipulado, é de 60 dias. Então, você vai botar a casa à venda, quando aparecer um comprador, você vai falar, olha, eu tenho um cara aqui que me vendeu essa casa, ele tem direito de preempção.
Ou seja, ele tem direito de comprar pelo mesmo valor que você está me oferecendo. Eu tenho que notificá-lo, vou notificar ele hoje ainda, da sua proposta. Você vai me assinar aqui uma proposta que você fez por escrito. Isso é só para que ele seja obrigado. Você não é obrigado a fazer a compra por estar assinando essa proposta, não. Você vai, ofereci uma proposta de compra da casa pelo valor tal. Aí eu mando para ele, notifico o cara, tá? Se o cara aceitar no prazo de 60 dias, ele tem o direito. Ele tem que fazer o depósito no prazo de 60 dias para exercer a preferência. Se ele não aceitou, ou se ele não deseja, ou se ele não fez o depósito, perdeu o direito de preempção. Tudo bem? A notificação pode ser judicial ou extrajudicial. É lícito às partes, porém, convencionar que a notificação seja apenas judicial. Tá? Então, se eles decidirem que tem que ser judicial, é judicial. Tá bom? Os referidos prazos decadenciais são para o vendedor examinar a possibilidade de readquirir a coisa. Para que ele não tenha que responder de imediato. Ele vai ter um prazo decadencial para fazer isso. Esse prazo, se estipulado, é o prazo que foi estipulado. Tá? Se não estipulado, vai ser 3 dias para móveis, 60 dias para imóveis. E se estipulado, não pode ultrapassar 180 dias, como diz o artigo... Cadê? Os 180 dias para coisa móvel ou 2 anos se a coisa for imóvel, como diz o artigo 513, parágrafo único. Tá ok? Agora, tem uma coisa muito importante, muito importante para vocês entenderem. Se o comprador desrespeitar esta avença, que é o direito de prelação, tá? Ele responderá por perdas e danos, conforme o artigo 518, primeira parte, desde que este prove um efetivo prejuízo. Tá? O vendedor tem que provar que teve prejuízo por não ter tido direito de preferência para ter direito a perdas e danos. Responde solidariamente o adquirente se tiver procedido de má fé. Então é bom que se entenda, tá, que além de ter direito de exercer o direito de preferência no prazo decadencial, tá, neste caso aqui, ainda terá direito a perdas e danos se provar que teve prejuízo. Além disso, se o adquirente tiver procedido de má fé também responde solidariamente pelas perdas e danos. Ou seja, não só fica sem o imóvel, como também é obrigado a pagar pelas perdas e danos. Tá? O direito de preferência convencional é de natureza pessoal e não real, e não pode ser transmitido aos herdeiros. A pessoa não pode nem ceder, nem transmitir a ninguém. Tá ok? Ou seja, é personalíssimo também. 517. Quanto o direito de preempção for estipulado a favor de 2 ou mais indivíduos incomuns, só poderá ser exercido em relação à coisa do seu todo. Tá? Se alguma das pessoas a quem ele toque perder ou não exercer o direito, as demais poderão utilizar na forma sobredita. Ou seja, tá, vamos supor que 3 pessoas têm o direito de preempção. Tá? Uma delas não exerceu e perdeu. As outras 2 têm que comprar tudo. Tá? Não tem isso de comprar 2/3 do imóvel e eu ficar com 1/3 perdido aí, não. Tem que vender para alguma pessoa que aceite comprar apenas 1/3. Não existe. Tá? Então, o direito de preempção só é exercido na recompra, né, do imóvel, do bem todo, tá? Mesmo que seja exercido por mais de uma pessoa, eles terão que recomprar o bem todo. Tudo bem? Responde por perdas e danos o comprador, se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferecem, e também responde solidariamente o adquirente, aquele que está comprando do comprador, se sabia
dessa preempção e agiu de má fé. Então, além de aquele que tem a preferência ter o direito de reaver para si a coisa tanto por tanto, ele ainda tem direito a perdas e danos se não teve ciência da venda, se não foi lhe dada ciência da venda, e ele vai poder cobrar essas perdas e danos, inclusive de quem comprou a coisa, do seu comprador, né? Se ele agiu de má fé também. A coisa expropriada, aí Ronildo, esse é o exemplo que eu ia te dar. Ok, tá bom. Então vamos lá. Obrigado. Se a coisa expropriada, o que é expropriada? É desapropriada, mesma coisa que desapropriação. Expropriação e desapropriação é sinônimo. Se a coisa é expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, sempre vai ser por um desses três motivos, tá? Porque os motivos que pode desapropriar um bem é necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, ou seja, fez a desapropriação e ficou com aquele bem lá simplesmente como um bem dominial, não deu destinação específica àquele bem, certo? Caberá ao expropriado o direito de preferência pelo preço atual da coisa. Olha só que coisa espetacular. Presta atenção. Eu tive um bem desapropriado. A desapropriação sempre vem acompanhada de um motivo. Ou é necessidade pública, ou é utilidade pública, ou é interesse social. Necessidade pública é aquela necessidade inadiável. Precisa daquele bem. Tá? Não tem jeito. Eu vou ter que desapropriar o seu bem. Utilidade pública. Olha, não é que eu preciso, é útil para o nosso interesse público aqui desapropriar esse bem seu. A gente está querendo construir aqui um museu, tá? É bom que seja nesse local, então eu vou desapropriar esse bem seu porque é útil para a sociedade. Interesse social, é necessário desapropriar seu bem para satisfazer a necessidade de pessoas mais pobres. Então, por exemplo, a desapropriação para fins de reforma agrária atende a esse critério, tá? A desapropriação para construir moradias populares para sem tetos também atende a esse critério. Desapropriação para interesse social, tá? Agora, observe, não importa o motivo, qualquer dos três, porque o decreto de desapropriação emitido pelo ente público que vai fazer a desapropriação, ele tem força inarredável, você não consegue discutir. Se eles querem desapropriar, eles vão desapropriar. Se você levar a questão para a justiça, a única coisa que pode discutir é o valor da indenização que eles vão te pagar. Você não pode discutir se vai ou se não vai desapropriar. Vai desapropriar. Agora, qual que é o valor da indenização que eu tenho direito a receber? Isso pode discutir na justiça. Pode aumentar, tá? Tudo bem. Agora, desapropriou. Tudo bem, desapropriou, tá? Não usou. Tá lá o troço parado. O trem tá só valorizando. Poxa vida. Tomaram o bem de mim por desapropriação. O troço tá só valorizando e eles não usaram pra porcaria nenhuma. Tá lá como bem dominial. Então, nesse caso, o expropriado, tá, tem direito de preferência pelo valor atual da coisa. Ele pode, inclusive, ajuizar uma ação de cobrança contra o poder público para receber a diferença entre o valor atual da coisa e o valor da época quando foi desapropriado. Vamos supor que a coisa, na época que foi desapropriada, valia aí R$1 milhão, tá certo? Ocorre que foi desapropriado para deixar parado. Significa que podia ter desapropriado só agora, tá? Então deixou 5 anos parado lá. Poderia ter sido desapropriado 5 anos depois. E eu poderia ter lucrado com a valorização desse terreno.
Ok? Então o que aconteceu? 5 anos depois, o terreno vale 1.200.000. Eu vou entrar contra a administração pública para pedir esses 200 mil, que é a diferença entre o valor do bem agora, que eles vão finalmente usar, para o bem na época que eles tomaram ele de mim. Tomaram não, né? Compraram forçosamente. Ok? Ô, Léo. Oi? O Breno. Deixa eu te perguntar, Léo. Alguma instituição privada, ou empresa privada, de usar, né, esse termo de necessidade ou utilidade pública para desapropriar algum imóvel? Não, entidade privada não desapropria. Tá? Só ente público tem direito de desapropriar alguma coisa. Aí, no caso, seria amigavelmente na justiça, por exemplo? Não. Tem algum valor maior? Não, por exemplo, se eu tenho uma ONG aqui que é privada, tá? Eu quero construir uma creche comunitária. Eu não sou poder público, eu sou uma ONG. Eu quero comprar uma casa. Eu vou comprar a casa que quiserem me vender. Ninguém é obrigado a me vender, não. Tá? Só desapropria se for poder público. Tá ok? E se a pessoa entrar na justiça contra você, porque ele quer comprar a sua casa e você não quer vender, o juiz, ele nem vai acolher a pretensão dele. Não, ele não é obrigado a te vender, não. Você está doido. Baseado em quê? Entendi. Né? Normalmente, acontece isso prefeitura, né? Um ente público. Local, tá? Se tiver lei autorizando, ô Brendo, um ente público pode desapropriar até um bem de outro ente público. Por exemplo, tem um terreno que é municipal. Aí o Estado tem interesse, você vai lá e desapropria. Para construir um hospital estadual ou uma escola estadual, por exemplo. Tá? Pode, não é vedado, não. Mas tem que ter uma lei autorizando o ente expropriante a desapropriar um bem de outro ente público. Mas fora isso, essa necessidade de ter uma lei, pode desapropriar. Tá? Ok? Que esse ano foi do... Agora, quando tava... só uma informação para acrescentar aí. A jurisprudência entendeu o seguinte, ó, não cabe esse direito se a desapropriação foi para construir uma escola e construir uma creche. Se foi para construir um hospital e construir um asilo, tá? Se foi construído outra coisa, imediatamente não tem direito de retrocessão, não. Tá? Só vai ter retrocessão, então, se desapropriou para ficar à toa. Por quê? Qual que é a razão desse direito? Se deixasse quieto lá com ele, para desapropriar só agora, tá? Quando realmente está precisando do bem, não era por necessidade, ou por utilidade pública, ou por interesse social. Se é agora que isso está sendo usado, podia ter desapropriado só agora. E se fosse desapropriado só agora, quanto que seria? 1.200.000, não seria só 1 milhão. Ok? Então, ele tem direito de pedir essa diferença. Tá certo? Todo mundo entendeu esse artigo 519 aí? Na verdade, não é um direito de preempção, tá? É um direito de retrocessão. Porém, está inserido no meio da preempção. Quem está perguntando é o Geraldo. Pode falar, Geraldo. Ô, Léo, uma hipótese. O poder público vai desapropriar e depois esse imóvel pode ser doado para terceiros. É possível a pessoa requerer esse imóvel de volta? Não. Primeiro, para ser doado um imóvel a terceiros, tem que ter autorização legal para isso, tá? Aí tem que ter uma autorização legal para isso, ok? Por exemplo, desapropriação para fim de reforma agrária. Tá assentando as famílias lá, não tá? É para dar para as pessoas, não é para vender a terra, é para doar. Tá doando para terceiros. Então não tem nada de direito de recuperar o bem, não. Tá certo? A questão é, o poder público desapropriou porque precisava para uma finalidade específica. Não usou para essa finalidade, o troço tá lá cozinhando. Tá lá parado. Mas peraí, se tivesse parado na minha mão, tava valorizando e eu ganhando dinheiro com a valorização.
Ok? Aí ele esperou 5 anos para poder usar o troço e eu tenho direito à valorização desses últimos 5 anos. Certo? É isso. Tá bom? Se em 5 anos não for dada ao imóvel expropriado nenhuma finalidade de interesse público ou social, haverá lugar, em tese, para retrocessão nos termos do artigo 519, mas a jurisprudência entende que não é admissível você pedir o bem de volta para você. Você só vai pedir a diferença da valorização, ou seja, só vai pedir perdas e danos. Olha, peraí. Vocês não desapropriaram? Desapropriou para usar. Tá ok? Desapropriar para não usar, ficava comigo. E aí, desapropriando só agora, eu ia ganhar X. Aí você vai pedir essas perdas e danos que você teve, né? Tudo bem? Os tribunais têm dado a essa retrocessão um caráter de direito pessoal do ex-proprietário, as perdas e danos, e não o direito de reaver o bem, tá bom? Então o ente expropriante não é obrigado, tá, a devolver o bem para ele. Porém, existe a hipótese de o ente expropriante devolver o bem ao expropriado. Porque o ente expropriante tem interesse em se desfazer do bem. Ó, eu desapropriei porque eu achei que ia usar, mas aí não usei e estou devolvendo. Aí pode devolver pelo valor da desapropriação, tá? Então aí, olha só. Nesse caso, foi devolvido o bem. Se foi devolvido o bem, tanto por tanto, só com correção monetária, aí não tem direito a perdas e danos. Aliás, tem direito a perdas e danos, sim, pelo que ele poderia ter feito no imóvel nesse período todo. Ok? Mas o expropriado ele não tem direito de pedir para ser devolvido o imóvel a ele. Ele só tem direito a receber as perdas e danos se o ente público não quiser devolver o imóvel. Todo mundo entendeu? Beleza, Léo. Vamos falar agora da venda com reserva de domínio. Tá quase terminando, tá, a aula de hoje. Só falta 2. Venda com reserva de domínio. Ela constitui uma modalidade especial de venda de coisa móvel, tá? Só vale para móvel. Venda com reserva de domínio é para móvel, tá? Lá no início, tá? Quando a gente falou da retrovenda, a gente falou que era imóvel. Aqui é coisa móvel, tá bom? Em que o vendedor tem a própria coisa vendida como garantia do recebimento do valor da venda. Então, olha só. Você está vendendo um carro, tá? Você pode vendê-lo com reserva de domínio. O que é reserva de domínio, Geraldo? Olha, Brendo, estou transferindo o carro para você, mas o carro ainda é meu, tá? Estou te entregando o carro, mas o carro ainda é meu, viu, Brendo? Só vai ser seu quando você terminar de pagar. Ok? Só a posse é transferida ao adquirente. Tá certo? A propriedade permanece com o alienante e só passa ao adquirente após o pagamento integral. Ok? O artigo 521 do Código fala então: na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o preço esteja integralmente pago. Então a posse vai ficar para ele desde já. Tá? Entreguei a coisa, porém a propriedade da coisa ainda é minha. Tá? Ela vai ser sua quando você terminar de me pagar. Na hora que você terminou de me pagar, a última parcela, a coisa é sua. E se depender de algum ato meu para essa coisa ser efetivamente sua, tem que praticar imediatamente. O Washington de Barros fala o seguinte, ó, tem 5 elementos que caracterizam a compra e venda com reserva de domínio. Letra A compra e venda tem que ser a crédito, porque se foi à vista... Voltou aí? Deu uma travadinha. Voltou? Todo mundo tá me ouvindo?
ouvindo. Tamo junto, então. Vamos lá. O Washington de Barros ressalta 5 elementos para caracterizar a compra e venda com reserva de domínios. Letra A. Tem que ser uma compra e venda a crédito. Porque se não for a crédito, irmão, não adianta. Você vai botar reserva de domínio num troço que ele já te pagou à vista? Não tem reserva de domínio. Você tem que entregar para ele e pronto, acabou. Tradição. Tá? Aí transfere a propriedade de imediato. Então, se for a crédito, ou seja, ele vai pagar com o tempo, tá? Aí você mantém a propriedade com você e dá só a posse para ele, enquanto ele não termina de te pagar. B. Recaia sobre objeto individuado e infungível. Por que individuado e infungível? Porque este mesmo objeto vai ter que ser devolvido a você se não for pago. Tá ok? Então, tem que ser uma coisa móvel que não seja substituível por outra coisa de mesmo gênero. Exemplo, não é um pacote de café. Não é, um caminhão de areia. Tá certo? Não é um caminhão de tijolo. Porque esses são bens fungíveis, substituíveis. Tem que ser uma coisa insubstituível. Uma pintura, um quadro com uma pintura rara, que não pode ser substituído. Um carro que tem chassi determinado, placa determinado, estado de conservação determinado e etc. Tá? A entrega, letra C, a entrega, azulzinho aí, a entrega desse objeto foi realizada pelo vendedor ao comprador. Teve tradição? Não, só teve a entrega da posse. Tá ok? Então, o vendedor entregou a posse do objeto, do bem móvel, ao comprador. D. O pagamento do preço foi convencionado em condições estipuladas, normalmente é feito em prestações. Quer dizer que não possa ser diferido, não. Uma só prestação em momento futuro. Mas normalmente é feito em prestações. Tá? Então aí o vendedor mantém a propriedade enquanto não são pagas todas as prestações. E é a obrigação do vendedor de transferir o domínio ao comprador logo que se complete o pagamento do preço. Ou seja, pagou a última prestação, não deve mais nada, tem que transferir o domínio imediatamente. Entenderam as características desse contrato? Tá. Discute-se muito a natureza jurídica, tá? Hoje há um consenso que é uma condição suspensiva, é uma venda com condição suspensiva. O que é o evento que tem que acontecer para a venda ser eficaz? Para a transferência do domínio ser eficaz? O pagamento integral do preço, tá certo? Pagou tudo, a venda se torna eficaz. Não pagou tudo, a venda não se realiza, resolve-se a obrigação devolvendo o dinheiro que foi pago. Tá bom? Não é condição puramente potestativa, porque depende não só do querer do devedor, depende dele ter dinheiro e realizar o pagamento. Tá? Também não depende só do querer do credor, porque se ele receber o pagamento, ele não tem querer nenhum, ele tem que transferir. Então acabou. Tá? Então não é uma condição puramente potestativa. Depende de outras coisas além das vontades. Tá bom? Vamos lá. O comprador, enquanto pendente o pagamento das prestações, ele é possuidor precário da coisa. Ele não adquire por uso capião, tá? Enquanto ele estiver pagando as prestações, e ele não é dono, ele é possuidor. Pode, porém, desfrutar a coisa como ele quiser, praticar atos necessários para conservar seus direitos, valendo inclusive de ação possessória, se alguém quiser tomar a coisa dele, ele pode entrar com ações possessórias, tá certo? E ainda pode entrar com ação possessória contra o próprio vendedor, se injustamente quiser recuperar a posse. Tá ok? Só pode pedir a posse judicialmente, o vendedor, se houver falta de pagamento das prestações. Se o cara tá pagando direitinho e o vendedor vem falando, ó, isso é meu, eu vou pegar de volta para mim, não pode. Não pode. Tá bom?
pode inclusive vender ou ceder a direito, a ceder a terceiro, o direito expectativo. O que é direito expectativo? Falou, olha, eu vou vender essa coisa para você, eu não tenho o domínio dela ainda, eu tenho uma expectativa de domínio, tá ok? Assim que eu terminar de pagar a última prestação, se torna meu, ok? Beleza. O que você vai fazer? Você vai comprar na minha mão, continua pagando as prestações. Quando você pagar a última pro banco, o carro é seu. Ah, mas e se eu deixar de pagar? Se você deixar de pagar, ele nunca vai ser seu. E aí eu digo aonde que o carro tá, e aí ele vai buscar na tua casa. Só que aí você perde o controle, né, irmão? O cara vende o carro para outra pessoa, você perdeu onde está o carro, acabou. Né? Aí você não tem como, você vai ter que acabar pagando para o banco, eventualmente, porque o seu patrimônio vai responder pela dívida. Tá ok? Bom, o direito expectativo do qual eu falei, que é a expectativa de domínio, é inclusive penhorável. Você pode penhorar uma expectativa de direito. Você pode pedir ao juiz que bloqueie o bem contra a transferência, tá? Para que, uma vez pago todas as prestações, esse bem esteja penhorado. Entretanto, não se pode penhorar a coisa, porque a coisa não pertence ao possuidor, pertence ao credor da dívida. Tá ok? Então, por que... Ah, professor, confundi, vou explicar. Vamos supor que foi vendido um carro pelo banco ao Geraldo, tá? O que o banco fez? O banco foi lá, pagou o Joãozinho e fez um contrato de reserva de domínio com o Geraldo. Falou, olha, Geraldo, eu comprei o carro do Joãozinho e estou vendendo o carro para você, tá? Até aí tudo bem, só que eu vou fazer uma reserva de domínio para mim. O que é essa reserva de domínio? Venda com reserva de domínio. O carro é meu, viu, Geraldo? O carro é meu. E até você pagar a última prestação desse contrato que nós estamos fazendo aqui, o carro é meu. Mas o carro está com você. Certo? Beleza. Vamos supor que o Geraldo esteja devendo um dinheiro para o Brendo. Aí o Brendo vai na justiça cobrar o dinheiro e pede penhora de bens do Geraldo. Não acha nada penhorável. Aí o Brendo fala, olha, tem um carro. Aí o Geraldo fala, olha, esse carro, eu só tenho a posse dele, porque tem reserva de domínio para o banco. Eu ainda não terminei de pagar o banco, tá? Aí o Breno fala, tudo bem, eu vou penhorar a expectativa de domínio que você tem. O que significa que você não pode transferir esse carro para outra pessoa. Ele fica preso aqui no processo. Quando você terminar de pagar, o carro está penhorado. Se o carro ficar penhorado, depois que você terminar de pagar, ele vai ser usado para pagar a dívida. Se você não terminar de pagar, o carro vai voltar para o banco, tá? O banco vai botar o carro à venda e vai devolver o dinheiro que você eventualmente tiver sobrado do carro. Esse dinheiro também já fica penhorado aqui, tá? Porque foi penhorada a sua expectativa de domínio. Agora, o carro em si, antes de resolver o contrato com o banco, não pode ser penhorado. Por quê? Porque a coisa não pertence ao Geraldo. Então o Brendo não pode pedir a penhora do carro. Pode pedir a penhora da expectativa que o Geraldo tem de um dia ser dono do carro. Tá? Que é o direito. Penhora o direito, não penhora o carro. A coisa em si é impenhorável porque pertence ao banco e não ao Geraldo. Tudo bem? Bom, o vendedor ou proprietário da coisa, aquele que reservou o domínio para si, no exemplo que eu dei, o banco, pode ceder o crédito, sem problema nenhum. Então, olha, eu tenho aqui um bem com reserva de domínio, que está com o Geraldo, eu estou recebendo as prestações, eu quero ceder esse crédito para outro banco. Não tem problema nenhum, pode ceder, tá? Por isso que às vezes você está pagando as prestações para uma empresa, de repente quem vem te cobrar, quando você atrasa um pouquinho, é outra empresa, porque houve uma cessão de crédito aí nesse meio tempo e um terceiro está cobrando a dívida. Ok? O vendedor tem direito de cobrar a totalidade da dívida que não foi paga, tá?
não sendo obrigado a se restringir às parcelas vencidas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o Geraldo parcelou o carro em 72 vezes. Tá, Geraldo? 60 vezes. Vamos ser mais bonzinho. 60 vezes. Tá? Aí, o Geraldo pagou 10 prestações. Falta quanto? 50. Tá ok? O Geraldo atrasou 3. Aí o banco entrou com uma ação para recuperar a posse do carro. Uma ação de busca e apreensão. Porque ele tem a reserva de domínio. O carro é do banco, o Geraldo estava com a posse e pagando as prestações. Aí o banco recuperou o carro. Tá? Só que aí o Geraldo fala assim, eu quero pagar as 3 que estão atrasadas. O banco fala assim, não, senhor. Agora você vai pagar tudo. Tá? Você vai pagar tudo, por quê? Porque eu tenho o direito de cobrar a dívida toda. Tá certo? Lógico que eu vou ser obrigado a te devolver o que você já pagou. Corrigido. Mas o que você já pagou pode ser menos do que você ainda me deve. Então você pode ficar sem carro e ainda ficar com dívida. Tá certo? É bom que se diga isso. Tá ok? Então, aí nessa dívida inclui honorário de advogado, que entrou com a ação para buscar o bem. Inclui honorário de sucumbência da ação de cobrança que ele vai entrar contra você. Inclui despesas com resolução do contrato. Tudo o que for de despesa comprovada pelo banco, você vai ter que pagar. Por isso que não é bom ficar devendo. Tá? Aí as pessoas falam assim, gente, mas o que o advogado aconselha? Olha, eticamente, pague as prestações. Tá? Para agir com ética, tem que pagar as prestações. Agora, se você não está dando conta de pagar as prestações e o banco conseguir apreender o carro, você está lascado. Por que você está lascado? Porque aí o banco vai cobrar juros absurdos, vai cobrar, não vai negociar com você, entendeu? Então, negocie com o banco sem o banco ter apreendido o carro. Porque se ele apreendeu o carro e pegou o carro de volta, meu filho, aí você está lascado. Provavelmente o valor do carro não vai dar nem para quitar a sua dívida. Você vai ficar sem carro e ainda devendo às vezes. Porque dependendo do que faltar a pagar, o valor do carro não cobre. Tá ok? Alguma dúvida? O vendedor tem, inclusive, por força do Código Civil, direito de reter as prestações que você pagou enquanto você não quita a dívida. Vamos supor, você tem valores a quitar, tá? Mas tem valores a receber do banco também, tá? Esses valores a receber são as prestações que você já pagou, tá certo? Só que esses valores a quitar, você está enrolando para pagar. O banco tem direito de reter esses valores das prestações que ele tem a te devolver. Tá ok? 521, vamos ler. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. Ou seja, você vai ter que registrar no cartório de títulos e documentos do domicílio do comprador, para tornar público que aquele bem tem uma reserva de domínio e tornar público que aquele bem valer contra terceiros. Não pode ser objeto de venda com reserva de domínio, coisa insuscetível de caracterização perfeita, para extremá-la de outras congêneres. Na dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé. Ou seja, se a coisa é fungível, não vale fazer reserva de domínio, tá certo? Tem que ser uma coisa individualizável. Por exemplo, o carro com chassi tal, placa tal, Renavan tal, tá certo? Aí, essa coisa é diferente de todas as outras. Ok? Bem-vinda, Vitória. Tudo bem? A transferência da propriedade ao comprador dá-se no momento em que o preço seja integralmente pago. Todavia, pelos riscos da coisa, responde o comprador a partir do momento em que foi entregue. Vamos lá. A coisa pertence ao vendedor, não pertence? Tá com o comprador.
Se o comprador bater a coisa, estragar a coisa, tô imaginando um carro, mas pode ser outro tipo de coisa. Se estragar a coisa, ele responde pelos riscos, porque é coisa do outro que está com ele. Tá ok? O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante o protesto do título ou interpelação judicial. Então você entra com a ação para constituir o cara em mora, avisa ele que ele está em mora, e a partir do momento que ele foi notificado que ele está em mora, aí você pode executar a reserva de domínio, cláusula de reserva de domínio, recuperando a coisa para si. Tá ok? 526. Tá aí. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido, ou poderá recuperar a posse da coisa vendida. É a escolha do vendedor. Ah, eu não quero mais a coisa está muito estragada, eu quero recuperar, eu quero cobrar o dinheiro. Mas, inclusive, a coisa pode ser penhorada para pagar a dívida. Então, observe, eu não quero ficar com a coisa, mas eu posso penhorar a coisa, tá? Porque eu quero receber o dinheiro, penhoro a própria coisa, levo a coisa à asta pública, e o dinheiro arrecadado com a venda da coisa em leilão vai pagar a dívida e o que sobrar fica para ele, tá? É o que diz o artigo 527, tá bom? Na segunda hipótese do artigo antecedente, é facultado ao vendedor render as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador e o que faltar lhe será cobrado. Tudo na forma da lei processual. Se o vendedor receber o pagamento à vista ou posteriormente, mediante financiamento de instituição do mercado de capitais, a esta caberá exercer os direitos e ações decorrentes do contrato, a benefício de qualquer outro. A operação financeira e a respectiva ciência do comprador constarão do registro do contrato. E é o caso de cessão de crédito, né? O vendedor recebeu um pagamento, tá? Por alguém que quer comprar o crédito. Cedeu o crédito para esse alguém e aí vai notificar o devedor que agora o seu credor é outro. Tá certo? E por fim, todo mundo entendeu? Cláusula venda com reserva de domínio? Tem alguma dúvida? É muito parecido com alienação fiduciária em garantia, tá? Só que a alienação fiduciária em garantia sempre tem o banco como intermediário, alguém como intermediário. Então, por exemplo, você está comprando o tício, você vai lá, pega um dinheiro emprestado com o banco, tá? Para adquirir a coisa. Vai pagar as parcelas para o banco. E como garantia, transfere o bem para o banco, temporariamente, e fica com a posse. É muito semelhante o contrato. Tá? Só que no caso, o próprio banco está vendendo para você. Entendeu? O próprio banco comprou uma coisa e está vendendo para você. Não necessariamente o banco, tá, gente? Pode ser um particular. A própria pessoa está vendendo com reserva de domínio. Tá? Na alienação fiduciária em garantia, você está comprando a coisa de outra pessoa, quem emprestou dinheiro vem com o dinheiro e paga à vista, e você vai pagar parcelado para ele, e ele vai ser proprietário da coisa até você terminar de pagar. Tá? É muito semelhante às consequências do contrato, só poucas diferenças. Tá ok? Depois a gente ainda vai falar da alienação fiduciária em garantia. Provavelmente vocês vão estudar isso ou comigo ou com o Vinícius em contratos empresariais. Aí agora eu não sei, tem que conversar com o professor Vinícius para ver quem é que vai ensinar isso, tá? Mas a gente vai decidir antes do momento necessário, tá? Pode ficar tranquilo. Porque é uma matéria que é quase que um ponto de interseção entre o direito empresarial e o direito do direito civil, tá? Então aí, se o professor Vinícius falar no meio dos contratos bancários que ele ensinar ou tiver ensinado em direito empresarial, aí eu tenho que economizar meu tempo aqui e não falar coisas que vocês já sabem, né? Ainda mais com o Vinícius tendo ensinado para vocês. Grande professor que ele é.
Oi, estamos de volta. Demos uma caída, mas voltamos. Tá? Tá todo mundo aí? Voltou. A apresentação tá bonitinha aí na tela. Tá boa. Tá. Beleza. Pra mim ela tá parecendo pequenininha aqui, eu não sei porquê. Deixa eu ver aqui. Por que isso, velho? Será que é o... Não sei porquê. Cada vez ela aparece menorzinha. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela ficar grande de novo. Consegui. Só que eu tive que diminuir o zoom da tela. Então se tiver alguém querendo falar comigo no chat, fala que eu vou ter que aumentar o zoom de novo para vocês verem. Por enquanto eu não estou conseguindo ler o tamanho da letra do chat. Mas aí é só falar comigo que eu abro aqui e consigo ver depois, tá? Bom, vamos continuar. Eu tô fazendo isso só para na gravação não ficar pequeno e a pessoa conseguir ler. Da venda sobre documentos. Tá? Na venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título representativo, ou seja, um documento, tá, que represente a coisa. Tá? Então, ou o documento vai estar exigido no contrato, ou é o documento que normalmente se entrega pelos costumes, pelos usos locais, quando se vende esse tipo de coisa. Achando-se a documentação em ordem, não pode o comprador recusar o pagamento, tá? A pretexto de defeito na qualidade ou do estado da coisa vendida, salvo se o defeito já houver sido comprovado antes da venda ser realizada, tá? Então, olha só. A tradição não é real nesse caso. A tradição é simbólica, tá? Você realiza o contrato e a obrigação é cumprida com a entrega de documentos que representem a coisa e não da coisa em si, tá? Não havendo estipulação em contrário, o pagamento deve ser efetuado na data e no lugar da entrega dos documentos, ok? Se entre os documentos entregues ao comprador figurar uma apólice de seguros que cubra os riscos de transporte, esses riscos não são mais do devedor, do vendedor, são do comprador. Por quê? Porque eles serão cobertos pelo seguro, exceto, tá, se o vendedor já tivesse ciência da perda da coisa antes de entregar os documentos. Porque aí ele estaria praticando fraude não só contra o comprador, como também fraude contra a companhia de seguro. Ok? Então, ó, entreguei os documentos e junto desses documentos tem uma apólice de seguro que garante que a coisa vai chegar bonitinha, tá? O vendedor não responde pelos riscos de transporte. Quem responde é o próprio comprador, que se acontecer um acidente e a coisa se perder no transporte, ele vai acionar o seguro e vai receber a indenização do seguro. Tá ok? 532. Estipulado o pagamento por intermédio de estabelecimento bancário, caberá ao banco efetuar a entrega dos documentos, efetuar o pagamento, tá? Então, ó, foi estabelecido no contrato que o banco vai fazer o pagamento e vai receber os documentos, o banco vai checar só os documentos. Os documentos estão ok? Tá aqui o pagamento em dinheiro, tá ok? Não tem o banco obrigação de checar se a coisa tá boa, se não tá, se foi entregue, se não foi. O banco só checa os documentos que são representativos da coisa, ok? Então, só se houver recusa do banco de fazer o pagamento é que o vendedor vai poder cobrar do comprador, porque foi estabelecido que o banco ia fazer o pagamento. Tá? Então foi estabelecido, ó, no contrato, você vai entregar os documentos no banco, o banco vai checar esses documentos, vai receber esses documentos e vai te pagar, tá ok? O banco nem vai checar a coisa, tá? A coisa, ela vem junto com os documentos, tá? Não tem que checar. O banco não tem responsabilidade nenhuma de checar as coisas, a coisa que está sendo entregue. Ele vai checar só
os documentos, que ele vai provavelmente receber um checklist dos documentos que tenham que ser entregues para que seja efetuado o pagamento. Tudo ok, o banco pagou, acabou a obrigação, já foi cumprida. Tá ok? E aí o banco entrega o dinheiro para o comprador depois. Perdão, entrega os documentos para o comprador receber a coisa no local onde ela se encontra. Tá ok? Observe, é aquele tipo de obrigação que chama solve e repete. Eu já falei desse tipo de obrigação chamada solve e repete. O que é solve e repete? É o tipo, isso aqui eu já falei, tá, pessoal? Já falei aqui que o vendedor entregando os documentos libera da obrigação e tem direito de receber o valor, tá? Se houver seguro, tá? Você só responde, tá? Pela deterioração da coisa. Quem responde é a seguradora, tá? Então o vendedor também não responde mais, tá? Quando é entregue a documentação nas mãos do comprador ou confiada a entrega a uma pessoa física ou jurídica, o vendedor já cumpriu sua obrigação. Então ele não tem mais que fazer nada, tá? E aí o comprador tem que efetuar o pagamento, mesmo sem ver a coisa. Olha só, mesmo sem ver a coisa. Lembra que eu falei? É o tipo de obrigação solve et repete. Nesse caso, não cabe exceptional non-adimplent contratos, tá? Nesse caso, é solve et repete. Ou seja, você paga e se tiver errado, depois você reclama. Tá bom? Então, primeiro paga, porque você já recebeu os documentos. Paga agora. Depois você vai receber nas mãos a mercadoria. Por enquanto, você só tem os documentos. Aí você foi lá, pegou a mercadoria, viu que estava errado, ou viu que tinha visto redibitório, viu qualquer coisa que estava de errado ali. Certo? Aí sim é que você vai entrar na justiça para reclamar. Tá? Então primeiro você paga, porque eu já te entreguei os documentos. Pague agora. Se a coisa estiver errada, depois você reclama. Tá ok? Todo mundo entendeu? Esse tipo de contrato? Deixa eu cancelar a apresentação aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Me espera, não sai agora, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um refresh na página. Eu vou ficar fora alguns segundos e volto em seguida, tá bom? Voltei, estão me vendo? Como é que vocês estão? Voltei, pessoal. Estão me vendo? Tá todo mundo aí? Beleza. Pessoal, são 8h50. Tá? Teoricamente, a gente teria mais 1 hora de aula, ok? Eu vou interromper a gravação agora e vou dar a vocês o tempo que vocês necessitarem para fazerem perguntas a respeito do conteúdo da prova. Tá? Quiser tirar dúvida, vai ser agora. Por que eu não vou gravar isso? Porque senão a aula fica grande e como essa aula nem cai na prova, os alunos não vão correr atrás de assistir essa aula depois. Então cada um vem cá e tira a sua dúvida, tá bom? Então vou interromper a gravação agora.